O Papa Leão XIV também, em suas catequeses, tem incentivado a igreja em suas pastorais, com todo esse cuidado também, a redescobrir o Concílio Vaticano II, como um novo sopro também do Espírito Santo. É uma fonte, uma riqueza para essa ação evangelizadora. Olha, nós vamos dar seguimento à nossa reflexão sobre o documento conciliar Dei Verbum. A quem vai nos ajudar, e quem vai nos ajudar é o missionário redentorista Padre Rafael Vieira. Seja bem-vindo, Padre Rafael, e a gente aqui vai conversar um pouquinho sobre este tema tão importante para a nossa igreja. Muito obrigado, Padre Tiago, obrigado, Carla. É uma alegria imensa poder participar mais uma vez aqui da família dos devotos. Maravilha, seja bem-vindo, Padre Rafael. E para a gente, então, entrar nesse tema, a gente queria que o senhor falasse um pouquinho de como a encarnação de Cristo deve se refletir também concretamente em nossa vida no caminho de fé. Claro, nós não podemos de jeito nenhum cair na armadilha de imaginar que o nosso Deus, o Deus da nossa fé, é alguém apenas para gente, é uma ideia, é apenas alguma coisa da nossa cabeça. Não, a maior prova, e a Sagrada Escritura, né, a Dei Verbum é um documento que nos ajuda a compreender melhor a Sagrada Escritura, como nos ensina o Papa Leão, e o Concílio Vaticano II como que nos inspirou e nos iluminou para ver essa verdade central da nossa fé. Jesus não é uma ideia, não é um guru assim para a gente acreditar e seguir. Jesus é Deus entre nós, encarnado, Emmanuel. Deus habitou entre nós. Então, isso no caminho da fé faz uma diferença enorme. A gente não olha para o Evangelho apenas para conhecer do ponto de vista, digamos assim, apenas racional. A gente tem uma pessoa com a qual nós nos relacionamos, nós amamos, nós adoramos, que é Jesus, nosso Senhor, que é a encarnação de Deus. E Ele nos revelou o Pai, e Ele nos enviou o Espírito. Então, a Santíssima Trindade nos chega por meio de Jesus, por meio da sua revelação. Por isso que é importante demais que a gente possa fazer esse tipo de reflexão que o Papa Leão propõe sempre, né, nas suas catequeses, e essa visita que ele está fazendo aos documentos do Concílio Vaticano II. Porque, sabe, Padre Tiago, Carla, todo mundo que está acompanhando a gente, nossa igreja, ela caminha conduzida pelo Espírito Santo. O Concílio Vaticano II foi uma demonstração, assim, espetacular, maravilhosa, fascinante da ação do Espírito Santo na igreja em nosso favor. Então, é importante demais para a nossa caminhada de fé entendermos que Jesus está no olhar do irmão. Jesus está na situação que a gente vive concretamente, não é? Jesus é Deus habitando entre nós. E nós, nesses tempos atuais que andamos tanto atrás de tantas respostas para as nossas questões, não é? Eu fico vendo, por exemplo, o sucesso que faz a tal inteligência artificial, que todo mundo quer perguntar alguma coisa para saber. Eu fico pensando, no caminho da fé, se a gente quer a resposta certa, segura e definitiva para tudo, a gente tem que perguntar a Jesus. E perguntar a Jesus no seu evangelho. Quer dizer, em primeiro lugar, ir à palavra, ao verbo. Em segundo lugar, na relação que nós temos com ele. Quer dizer, Jesus é nosso irmão que nos ajuda a compreender a vontade do Pai e nos envia o Espírito Santo para que a gente não caminhe às tontas, não caminhe às cegas, mas caminhe sempre procurando o rumo do céu. Eu acho que é maravilhoso, sabe? Ver essa prática que é, digamos assim, tradicional dos papas de fazerem essas catequeses, e essa agora sobre a Dei Verbum é muito importante. Eu insisto muito que
que a gente precisa prestar atenção nessa grandiosidade que é a igreja. A igreja está sempre nos proporcionando, sempre nos dando tanta coisa boa. E às vezes a gente anda por aí procurando resposta em outro lugar. Quer dizer, procurando coisas inseguras, coisas que não têm fundamento, coisas que às vezes pode até nos confundir ao invés de nos ajudar e iluminar nossa vida. Muito bem, Padre Rafael, você poderia continuar falando um pouquinho para a gente, né? Como Jesus encarnado, né, ele pode ajudar a humanidade a ter acesso ao Pai e ao Espírito Santo? Sim, nós somos filhos, Padre Tiago, de uma cultura em que se falou muito de um Deus, de busca de Deus. Se a gente olhar bem as grandes religiões do mundo, elas contam a história ou elas reafirmam a história da busca do ser humano por Deus, da caminhada. Quase todas as religiões falam disso. No nosso caso, na nossa fé, é o contrário. É Deus que vem a nós. É Deus que, numa declaração extraordinária de amor por nós, ou, como dizia nosso querido e amado Santo Afonso Maria de Ligório, fundador da nossa congregação religiosa, é um Deus enlouquecido de amor por nós. E, na expressão italiana, é impazzito d'amore, quer dizer, um Deus que nos ama de forma ensandecida. A palavra talvez nos assuste, mas ela é muito forte. É um Deus que nos ama demais. Então, por Jesus, por meio de Jesus, nós mergulhamos no coração desse Deus que é Pai, que é Filho e Espírito Santo. Então, não nos iludamos. É Deus que nos vem. Muitas vezes eu encontro pessoas que me falam: ai, padre, eu procuro, mas não acho, queria tanto a presença de Deus na minha vida. Olha, não precisa fazer esforço nenhum. A gente precisa só abrir o coração, a mente, a vida e deixar que Jesus nos traga a vontade do Pai, nos revele a vontade do Pai, nos dê o Espírito para a gente poder fazer essa vontade do Pai e, portanto, o nosso Deus uno e trino está conosco, porque Ele quer ficar conosco. Não se tem essa, nós não podemos fazer essa caminhada doida de querer chegar a Deus. Basta nos abrir que Deus nos vem. E nos vem por meio de Jesus, que está assim ao alcance das nossas mãos, que está diante dos nossos olhos todos os dias, querendo que a gente melhore a nossa vida. Padre Rafael, e entendendo tudo isso, que perigo que existe em separar a natureza divina, então, da natureza humana de Deus? Há um perigo enorme, Carla, um perigo enorme. Porque, especialmente hoje, que a gente vive assim no meio de uma cultura tão laica, né, sem fundamentos teológicos, bíblicos, tem um perigo enorme. Porque quando a gente escuta uma palavra vinda do Evangelho, vindo da Sagrada Escritura, a gente, falando de Jesus, a gente pode correr o risco de falar assim: Jesus fala isso porque ele é Deus. Se ele fosse um ser humano como nós, ele não daria conta de fazer isso. E aí é que é importante a gente revisitar esse dogma maravilhoso, esclarecedor, definitivo, fundamental. Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Então, não se separam essas coisas. Cada vez que a gente separar, a gente querendo dar vantagem para o homem-Deus, que é Jesus, ou o Deus que se tornou homem, que é Jesus, cada vez que a gente tentar separar, nós vamos correr um risco enorme de errar. Jesus é 100% Deus, 100% homem. E isso é que devia ser a grande razão da nossa alegria. Porque nós somos seres humanos e Jesus assumiu nossa condição 100%. Quando ele nos pede uma coisa, é porque ele sabe que podemos responder, podemos dar o que ele está pedindo. Porque ele experimentou nossa condição na maior profundidade, inclusive Jesus Cristo sofreu, chorou, enfrentou o Calvário, morreu, ressuscitou.
Quer dizer, Jesus é o grande, ele fez a experiência humana na sua radicalidade. E ele, só uma coisa que o ser humano faz e Jesus não fez: pecou. Então, olha que extraordinário o esclarecimento para a nossa fé, entender que Jesus nos leva ao coração da Santíssima Trindade. Jesus só quer uma coisa de nós, que a gente faça a vontade do Pai. E ele não nos deixa sozinhos para fazer isso. Ele não nos deixa, não nos pede e fica no canto dele, não. Nos envia o Espírito Santo para a gente ser capaz, primeiro, de compreender melhor o que Jesus disse. E segundo, para a gente fazer a vontade do Pai, que foi o centro do anúncio do Evangelho de Jesus. Para a gente poder chegar numa outra realidade, porque também tem isso. O nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ele quer para nós um outro mundo. Esse outro mundo, no Evangelho, a gente chama de Reino de Deus. Esse é o mundo. Então, a Santíssima Trindade age em nós para nos transformar pessoalmente, mas para nos conduzir a um mundo de justiça, de amor, de igualdade, que é o Reino de Deus. Olha, Padre Rafael, muito obrigado pela sua participação, esse momento de conhecimento, esse momento de catequese. Obrigado pelas respostas, por nos conduzir nesse momento de ampliar mais o nosso olhar para a Igreja, para os documentos da Igreja, para o que o nosso Papa tem pedido, para que nós continuemos refletindo sobre isso. Olha, Padre Tiago, sou eu que agradeço. Eu me sinto muito honrado quando a TV Aparecida me chama, porque eu fico muito feliz de ver esse trabalho que vocês fazem. Então, agradeço por terem me convidado, desejo o melhor para você e para a Carla na condução aí desse grande programa Família dos Devotos, e que cada um que está acompanhando a gente possa, de fato, fazer essa experiência pessoal com Jesus e receber dele essa libertação e a felicidade que ele tanto deseja para nossas vidas. Um abraço. Abraço, Padre Rafael Vieira. Seja sempre bem-vindo também no nosso programa Família dos Devotos. Como é bom e especial ter momentos assim, que enriquecem também a nossa fé, pelo conhecimento, mas também pela vivência, é sempre importante.